Estamos mais uma vez aqui na Vida Diagnóstico e Saúde, esse exemplo de lugar que preza a saúde. E a gente fica muito feliz de ver que Mato Grosso, Várzea Grande e Cuiabá tem um empreendimento desses. Estou ao lado de uma super profissional que faz parte daqui desse grupo, que é a doutora Hilda Mena Barreto, que é radiologista. Então, eu quero te agradecer, doutora, por estar aqui com a gente, passando informação para mim e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutora, essa é a sua especialidade, que é radiologia, e você tem um foco muito interessante e importante. Vai ser um bate-papo sensacional com a doutora Hilda aqui, porque o seu foco é em mamas, né, doutora? Nas patologias relacionadas a mamas. A mama, sim. Então, hoje em dia, a radiologia ela abrange uma série de áreas de interesse, né? Então, assim, geralmente, em alguns locais que a gente trabalha, a gente tem que ser um pouco mais generalista, né? Eu trabalho na área de tomografia, com tomografia do corpo todo, mas eu tenho uma paixão, que é uma subespecialidade na área de diagnóstico por imagem das patologias mamárias, né? Então, assim, a minha paixão é a radiologia mamária. E essa área é muito interessante, assim, uma área que o foco principal é a detecção precoce do câncer de mama, né? Que é o que assombra muitas mulheres. Infelizmente, ainda os índices são muito alarmantes, né, doutora? Continua, aumentou. Como é que está a nossa realidade agora? Então, a gente estava até conversando aqui antes, né, de começar a gravação. Infelizmente, com o advento da pandemia, né, no ano passado, o pânico das pessoas, né, assim, o nosso volume de mamografias e de ressonâncias de mama, ultrassonografias de mama, é muito alto aqui na clínica. E ano passado ele quase que zerou. Doutora, sério? Sério, vários meses quase que zerou. As pessoas elas só vinham procurar o hospital, o ambiente hospitalar, até eu não tiro a razão, né? Porque foi realmente um pânico, né? Elas só vinham procurar quando estavam com sintomas de Covid, entendeu? E as pessoas, às vezes, até que palpavam algum nódulo na mama, que tinham algum sintoma, que poderia ser uma patologia de mama e tal, elas se recolhiam em casa e deixavam. Então, o que aconteceu, infelizmente, com isso? Muitas pessoas... Eu tenho amigos oncologistas dessa área também que falaram isso. Até pessoas que já estavam já com o diagnóstico feito de câncer de mama, já em início de tratamento, postergaram o tratamento, deixaram de fazer seus tratamentos no tempo adequado por causa da pandemia. Então, principalmente no início do ano agora de 2021, o que a gente viu, nós nos deparamos com casos assim muito avançados de câncer de mama, infelizmente. Nossa, isso é muito triste. Lógico que a gente entende o medo, a insegurança, o desconhecido, que lógico que foi o que reteu essas pessoas em casa. Preocupado, inclusive, as pessoas que já tinham diagnóstico, preocupado ainda de pegar a doença e agravar a sua situação. Porém, doutora, essa retomada está acontecendo? Está, graças a Deus. Esse ano, assim, eu acho que as pessoas também perceberam que utilizando todos os mecanismos que a gente tem de segurança, que é máscara, álcool gel nas mãos, evitar aglomerações em ambientes fechados, né, que eu acho que isso é o mais importante hoje em dia. Com essas medidas, né, e agora com as vacinas também, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão vendo que podem sair para ir, sim, a um médico, a um ambiente hospitalar, fazer sua mamografia de prevenção, né? Então, a gente tem... Esse ano, realmente, a coisa está retomando, né? Isso é uma boa notícia. Aquele medo, aquele pânico está se esvaindo aos poucos e as pessoas estão retomando a sua vida, inclusive o cuidado com a sua própria saúde, que ficou realmente embotado durante vários meses do ano passado. Fica o alerta aí para as pessoas realmente retomarem esses cuidados. A prevenção é muito importante, até mesmo porque, doutora, o diagnóstico prévio muda toda uma história. Muda toda o histórico da doença, né? A gente fala assim que lesõezinhas com menos de 1 centímetro, quanto menor, melhor, né, para diagnóstico. Mas com menos de 1 centímetro,
se for uma histologia, um tipo histológico favorável, tem 96% de chance de cura, entendeu? Olha, que maravilha. Então, assim, é muito importante esse diagnóstico precoce. A gente sempre bate muito nessa tecla, né? E isso, assim, como que é feito, né? Agora a gente vai chegar mês que vem, né? Mês que vem não, porque a gente ainda está em agosto, né? Em outubro tem o Outubro Rosa, que a gente sempre faz essa campanha. Ano passado eu fiz um monte de lives por causa do... Porque não tem que ir lá no nosso programa, né? Falar mais sobre isso. Mas com certeza. Então, assim, Outubro Rosa a gente fica meio por conta, né? A gente se veste de rosa todo dia e a gente faz essa campanha. Até porque eu já fui paciente também oncológica, eu já tive câncer de mama. Doutora, já foi, recuperou, está aí linda, maravilhosa. Que exemplo. Pois é. Em 2017, eu estava com 51 anos, eu acho. E eu tive câncer de mama. Eu fiz o meu diagnóstico na mamografia, no exame de mamografia, que é o exame... Você tinha uma rotina, doutora, de fazer o exame? Sabe por quê? Porque a minha mãe já tinha tido histórico na família. Eu tinha histórico na família. Então, todo ano eu fazia o meu exame. Eu tinha feito em 2016, sempre em março. Aí, em março de 2017, eu fiz o meu diagnóstico na mamografia. Coisa mais impressionante. Doutora, eu acredito que, lógico, está totalmente acostumada a estar aí fazendo o procedimento com diagnósticos positivos. Mas, quando é com você, não tem, é diferente. Cai o chão, sabia? Cai o chão. Assim, eu não sei quem que estava me falando esses dias isso. Eu acho que foi o momento que eu tive mais medo na minha vida, foi o dia que eu olhei minha mamografia e eu vi, porque era um BIRAD 5, era típica lesão de malignidade, entendeu? Pela mamografia já. Pelo seu conhecimento, já sabia. Não, eu olhei, aí eu falei, não pode ser meu. Aí eu olhei o nome, eu falei, eu devo ter aberto o exame. É uma ligação no começo, né? Não, era o meu lá. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí, assim, é um pânico, é uma coisa assim, você fica lívida, você, sabe, é uma sensação assim horrível. E até você fazer a biópsia, né, que foi tudo na mesma semana, eu consegui fazer tudo, a biópsia, até o resultado da biópsia, eu consegui fazer muito rápido. E como a gente consegue fazer em 2 semanas, a gente consegue já o diagnóstico com a biópsia, entendeu? E é importante até se falar isso aí, porque às vezes a pessoa tenta vencer essa etapa da aceitação e ela acaba prorrogando ainda o início do tratamento, né, doutora? Nossa, no dia seguinte, eu fiz um exame, no mesmo dia eu já liguei para o médico, né, que eu escolhi, que eu amo de paixão. Vou falar, não vou citar nomes, mas eu adoro o meu médico. Você sabe quem você é, te adoro. Então, aí ele já me tranquilizou pelo telefone. No dia seguinte, eu fui na consulta com ele. No outro dia, eu já fiz a biópsia. E, assim, uns 2 ou 3 dias depois, já saiu o resultado da biópsia. E confirmando que era um carcinoma in situ, no meu caso. Que é um bonzinho, vamos dizer assim. É um bom. Maravilha. Nem todo mundo, o carcinoma, quando ele não é dos mais agressivos, né, doutora? Exatamente. Eu não precisei fazer nem quimioterapia, só radioterapia eu precisei. Aí eu fiz a cirurgia, no tempo cirúrgico, no próprio tempo cirúrgico, ele fez a quadrantectomia, né, que tirou todo o local onde estava a lesão, e já fez a plástica, no mesmo tempo cirúrgico, das 2 mamas, olha. Olha que maravilha. Duas. É uma prevenção, né? Não, assim, ele fez para simetrizar, porque senão eu ia ficar com uma mama menor que a outra e tal. Então, a abordagem, na hora, você não se importa com isso, tá? É a saúde estar viva e saudável, né? Vou ser bem sincera. Quando eu fui lá, ele falou assim, a gente já faz aqui, tira a quadrantectomia e já vamos simetrizar. Chama simetrização. E aí eu falei, não tem problema isso. Você não quer saber disso, né? Você quer se curar, tirar aquilo ali que não te pertence, né? Mas só que sabia que foi tão importante isso, sabia? Porque depois da cirurgia, aí você fica com a mama bonita, assim, sabe? Pequenininha. Isso é muito importante. Foi muito importante autoestima psicologicamente para mim, sabia? Eu não estava dando importância, mas meu médico, acho que ele sabia. Ele falou, quero ver. Experiência, né, doutora? Aí, na hora que eu operei, que eu estava lá toda bonitinha, toda com as mamas, toda...
É tipo um plus, né? Algo que te motiva, você fica bem. Exatamente. Além de eu tirar aquilo que, né, que estava ruim, ainda fiquei com a mama bonita. Foi muito legal esse efeito psicológico, que a princípio a gente nem está ligando muito, né? Você vê o quanto é importante o psicológico, as pessoas assim terem um acompanhamento também. É lógico que nem sempre dá para fazer isso num primeiro tempo cirúrgico. Às vezes na primeira cirurgia tem que ser um pouco mais radical e tal. Mas eu acho que depois que você faz o tratamento e tal, se você tiver a possibilidade depois de fazer cirurgias reparadoras, eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Eu acho assim, isso me engrandeceu muito como profissional, porque eu já estava nessa área, essa área já era a minha área. Então, assim, eu acho que eu acredito que nada é por acaso, né? Assim, isso veio para mim, para eu ser mais humana, para eu ser mais compreensiva com os pacientes, sabe? Entender o que elas estão passando, né, doutora? Entender, para eu talvez me empenhar mais em fazer os diagnósticos, entendeu? Em me apaixonar mais por essa área, não sei. Foi uma transformação muito positiva. Foi uma... Eu acho que tudo da vida a gente tem que tirar essas lições, né? Eu tirei muitas lições disso tudo que eu passei, né? Eu sei como que é uma radioterapia, né? Então, assim, a químio, graças a Deus, não passou, com certeza. Não quero saber. Assim, eu acho que o maior medo da paciente é a químio, né? Porque a gente ouve falar tanta coisa. Mas apesar de que está, assim, em uma melhora de evolução dos efeitos colaterais cada vez menos, que é animador, né? Para quem está nos assistindo ficar sabendo. Eu tenho um monte de pacientes jovens, até porque cada vez a gente vê em pessoas mais jovens, né? Tem pacientes de 27, 28 anos, 30 e poucos anos. Estamos sujeitas, né? Então a gente tem que realmente se cuidar. Eu quero continuar esse bate-papo, doutora, tá muito interessante, mas eu vou dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já voltamos com mais doutora Hilda Mena Barreto. Estamos de volta aqui na Vida, Diagnóstico e Saúde com essa super profissional que agora, olha, teve uma transformação. Foi um presente de Deus, porque você está aqui e, além de tudo, com muito mais conhecimento para ajudar muitas mulheres que estão aí, né, te assistindo e vendo que você tem que se cuidar, você tem que ter essa atenção com você, não ter medo de diagnóstico. Hoje, quanto antes você tem esse conhecimento, mais chances você tem, né, doutora? Com certeza. E se a gente se depara com um diagnóstico desse, né, a gente tem que correr atrás do diagnóstico, a gente tem que fazer o nosso exame de rastreamento, né? Que, assim, para a grande maioria das mulheres, o rastreamento mamográfico, né, quer dizer, o que significa rastreamento? Significa a pessoa, mesmo assintomática, ir fazer um exame como um check-up, entendeu? Para, se tiver alguma patologia, ser detectada precocemente. Existe essa preconização do exame de rastreamento mamográfico uma vez por ano para todos os pacientes acima de 40 anos. É a mamografia? É a mamografia. A princípio é a mamografia, tá? É o primeiro exame, é o rastreamento, vamos dizer assim. É como se ele fizesse uma triagem, né? Através do resultado daquela mamografia, a gente fala assim, essa paciente aqui está ok, só mamografia. São os pacientes que têm mamas mais gordurosas, mais adiposas. Aí tem as pacientes que têm as mamas mais densas, que têm grande quantidade de glândula mamária. Essas, vale a pena você fazer não só a mamografia, mas também uma ultrassonografia mamária. Dá mais uma vasculhada. Porque a mamografia, a sensibilidade do método de mamografia, ela cai um pouco nas pacientes com mamas mais densas. Então, nessas pacientes, vale a pena acrescentar uma ultrassonografia mamária. E algumas pacientes que têm, por exemplo, muitas calcificações na mama, têm cirurgias prévias na mama, tem muitos cílios. Cirurgias prévias, silicone conta? Silicone, mamoplastia redutora. Tem uma, né, grande maioria das mulheres que tem agora silicone. Se tem cirurgias prévias, ou de natureza estética, ou de natureza, às vezes, retirada de nódulos, alguma outra coisa. Que acontece também na vida de muitas mulheres. Sim, com certeza. Aí as pessoas podem ter cicatrizes, podem ter alterações que podem obscurecer algumas lesões, tá? Então, essas aí, às vezes, vale a pena fazer também uma ressonância magnética das mamas.
Qual que é a vantagem? Cada exame, eu acho que o legal da radiologia mamária, assim, né? Eu até me empolgo assim quando eu falo, porque assim, o legal não é que você tem vários exames. Então você tem a mamografia 4D, que é a mamografia com tomossíntese, que é como se fosse uma tomo da mama. Você tem a ultrassonografia mamária, com Doppler ou sem Doppler, que estuda a vascularização também na própria ultrassonografia, e você tem a ressonância magnética das mamas. Cada exame, por exemplo, a ultrassonografia, ela enxerga melhor em mamas mais densas e a mamografia em mamas mais adiposas. Então, um exame ele não substitui o outro, ele complementa o outro. Todos esses métodos que eu estou te falando são métodos que se complementam. Isso é que é o barato da radiologia mamária, entendeu? E a ressonância é o exame mais sofisticado, vamos dizer assim, mas hoje em dia ele está se tornando até mais acessível. E ele é um exame que ele tem um grande ponto que acrescenta aos demais. Você injeta um contraste, que é o contraste paramagnético endovenoso. Esse contraste, de uma maneira geral, ele vai ter tropismo, vamos dizer assim, ele vai ter, pelas lesões mais, quanto mais avançadas, quanto mais vascularizada é uma lesão, maior possibilidade é ela de ser maligna e mais o contraste vai se fixar nela. Então, o diagnóstico fica mais preciso. Mais preciso. E, às vezes, a gente vê, por exemplo, numa mamografia ou numa ultrassonografia, uma lesão só, quando vai fazer a ressonância, às vezes tem mais de uma. Então, assim, a ressonância ele é tão bom assim, para você firmar o diagnóstico, para você ter certeza do diagnóstico antes até da biópsia, e também para fazer o que a gente chama de estadiamento local, ver se é uma lesão única ou se é uma lesão maior do que a princípio parecia. Às vezes, na mamografia ou no ultrassom, você vê a pontinha do iceberg só. Às vezes, aquela lesão é até maior. Sabe qual que era o tamanho da minha lesão? Qual, doutora? 6 centímetros. Era uma lesão grande. Na hora, o impacto foi grande. Só que, assim, o bom é que ela era o que a gente chama de intraductal. Porque tem os ductozinhos, sabe? Por onde sai o leite. São os ductos galactóforos. Quando a lesão é in situ ou intraductal, ela não ultrapassa a membranazinha basal do ducto. Quer dizer, ela não invade o estroma, os linfáticos, a vascularização da mama. Então, é um carcinoma in situ ou intraductal. O meu, ele tinha 6 centímetros, mas só intraductal. Então, era um bom prognóstico, graças a Deus. Tirou aqueles 6 centímetros. Meu médico ainda falou assim, você é muito sortuda. Além de você ter uma lesão intraductal, ele era na mama sua que era maior. Porque sempre a gente tem uma mama maior que o meu foi na mama maior. Essa sua energia positiva, doutora. Então, só dele tirar, já ficou quase que simétrica. Doutora, você tinha feito o seu exame anual. Isso te surpreendeu, porque você chegou o momento de fazer o do outro ano e foi o diagnóstico. Você não tinha pulado nenhum. Do ano anterior estava zerado. Foi exatamente, eu fazia sempre em março. De março do ano de 2016, nada. De março de 2017, uma lesão intraductal de 6 centímetros. Como a gente tem que ter essa atenção todo ano. E, doutora, a partir de que idade tem que fazer todo ano? Deixa eu te falar. Eu comecei a fazer, porque quando a minha mãe teve, eu tinha 36 anos. Então, eu comecei com 36 anos. Quando a pessoa tem familiar, né, a história familiar positiva, que é a história familiar positiva não é prima de segundo grau, nada disso. A história familiar positiva é principalmente parente de primeiro grau, que é mãe, irmã ou filha, tá? Se você tem uma prima, você não tem a predisposição maior do que o resto da população. Quem tem uma tendência maior de ter câncer do que a população em geral é quem tem mãe, irmã ou filha, é parente de primeiro grau, tá? Atenção redobrada. Aí tem umas combinações, tipo assim, se você tem uma tia materna com uma tia paterna, aí já começa as chances. Dois lados. Mas aí são várias combinações que isso o oncologista pode explicar melhor. Mas, a princípio, seria um parente de primeiro grau. Mas isso é uma questão de uma atenção a mais, porque a atenção você tem que ter normal, né, doutora? Exatamente. Tem a maioria... Infelizmente, gente, eu vou falar uma coisa que muitas pacientes falam, mas se depara com o diagnóstico, mas eu não tenho ninguém na família. A maioria não tem ninguém na família.
A maioria das Isso é pacientes importante ser não falado. tem ninguém na família, a grande maioria, tá? Não é porque Acontece ali na primeira vez. ela é a primeira da família, infelizmente. Tem muitos assim, né? Então, assim, quando você tem um parente de primeiro grau, aí você começa um pouquinho antes do seu rastreamento, começa nos 35 anos, o ideal, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E aqui no Brasil é uma vez por ano, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Tem alguns países da Europa que preconizam 1 a cada 2 anos. Isso é controverso. Varia, né? A minha Pela sua experiência pessoal é uma vez por ano. E, ó, Se tivesse esperado mais um, eu vou até te falar uma coisa, porque aí começa a ficar, toma muita radiação, acaba que a radiação prejudica e tal, já está mais do que comprovado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, não sou eu que estou inventando. Eu não invento nada, eu faço tudo medicina baseada em evidências, né? Baseada no meu colégio, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, que se baseia muito no ACR, que é o American College of Radiology, né? Que é de onde sai aquele BIRADS, sabe? Aquela categorização que a gente faz, que é o BIRADS, na verdade é um léxico e tal. Isso daí é baseado no Colégio Americano de Radiologia, né? E é medicina baseada em evidências, né? Baseada no que a evidência da maioria da população, o estudo da doença na população, né? doutora, há quanto tempo você já está recuperada? Eu fui em 2017, né? Início de 2017, então 2018, 2019, 2020, 4 anos. Hoje é atenção normal? Faz algum procedimento? Normal. Meu médico já falou que eu posso passar... Isso que eu ia te falar. Ele falou que eu já posso passar a mamografia para uma vez por ano, mas eu faço de 6 em 6 meses ainda. Olha, eu super te entendo, super te entendo. Eu ainda tenho medo, ainda não consegui passar a mamografia para uma vez por ano. Agora eu já poderia, mas eu gosto de fazer de 6 em 6 meses. Lógico, né? É ali seu dia a dia também fica mais fácil. E assim, já está comprovado isso que eu estava falando, que essa radiação que a gente toma na mamografia não é prejudicial nem para a própria mama e nem para a tireoide, tá? Que maravilha. Doutora... Palavras do Colégio Brasileiro de Radiologia. Viu, gente? Olha, isso aqui é muito importante. Doutora, tem algum tipo de preparação que as mulheres têm que ter para fazer esse exame? É algo simples, só o pedido mesmo? Como é que funciona? Pois é, o ideal é que a gente faça num período assim pós-menstrual. Todo mundo sabe, né? Todas as mulheres sabem que no período pré-menstrual as mamas ficam mais inchadas, às vezes mais dolorosas, né? Então o ideal é que deixe passar a menstruação quando a mama estiver um pouco mais flácida e menos dolorosa e fazer o seu exame, é melhor, né? Mas esse mito de que muita dor não procede, né, doutora? Aí, uma coisa também que não é para passar, sabe aquele desodorante que tem um talquinho que vira um pozinho? Sim. Esse daí também não pode passar, porque esse pozinho aparece. O exame de mamografia ele é muito sensível. Muito sensível, muito fino, até cabelinho assim aparece. Então, o cabelo tem que, na hora, a própria técnica coloca para trás e aquele pozinho não pode ter. Então, usa mais um cremezinho, alguma outra coisa, para não ficar o pozinho aparecendo na imagem. E, assim, antes doía mais nos aparelhos convencionais. Hoje em dia, a grande maioria dos aparelhos são digitais, a necessidade de compressão diminuiu, e com a experiência da técnica, né, do profissional, das nossas meninas que são minhas amigas, né, todas que eu trabalho são minhas amigas, e com a experiência delas, elas conseguem fazer um posicionamento legal, vai levando na conversa, a mama fica comprimida assim por questões de segundos, frações de segundo, é uma coisa muito suportável. Eu costumo falar que é melhor até do que tirar a sobrancelha. Eu te entendo e muitas vão entender o que você está falando, doutora. Cara, eu fico zangada com as mulheres, viu? Porque a gente faz um monte de coisa, coloca botox, preenchimento, coloca fio de não sei o que lá, fio de PDO, fio não sei o que lá, que dói pra caramba, entendeu? Laser, e não quer fazer uma mamografia. Doutora, eu adorei. Menos, uma mamografia dói muito menos, e são anos de vida que a gente ganha, né? Doutora, olha, eu só tenho que te agradecer. Que bate-papo sensacional. Muito obrigada por passar todas essas informações e ainda compartilhar com a gente a sua experiência, a sua história. Eu adorei te conhecer. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada. É um prazer, né, a gente compartilhar. Eu sempre falo assim, né, quando eu tive isso, a gente reavalia um monte de coisa, né? E uma coisa que eu falo assim, isso daí é para eu propagar.
Isso aconteceu comigo para eu propagar, né? Para eu, quem sabe, conseguir salvar, né? Já está salvando, eu tenho certeza. Pessoas. Essa é a minha missão. Eu acho que foi a minha missão. E vamos lá no programa, no Outubro Rosa, falar da campanha? Com certeza. Me convida que eu vou. Já está convidada, doutora. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. E o Elgue Você continua, nós só estamos começando. Vamos diretamente para o estúdio em mais uma entrevista sensacional depois do intervalo.